Sabe aquela sensação de que a gente segue um monte de regras que, se parar para pensar, nunca combinamos com ninguém? Pois é. Essa pergunta é a chave para entender um dos conceitos mais importantes da sociologia, o fato social. Hoje, a gente vai desvendar essa ideia genial de Emile Durkheim, uma ideia que pode, de verdade, mudar o jeito como a gente olha para o mundo. Pensa comigo, por que seguimos uma certa moda? Ou por que falamos português e não outra língua? Ou, sei lá, por que usamos garfo e faca? Ninguém bateu na nossa porta perguntando se a gente topava seguir essas regras, mas mesmo assim, elas estão aí, guiando o nosso comportamento todos os dias. De onde é que vem essa pressão que a gente nem vê? Então, lá no final do século XIX, o sociólogo francês Émile Durkheim decidiu ir atrás dessa resposta. Ele tinha uma missão. Para a sociologia ser levada a sério como uma ciência, ela precisava de um objeto de estudo que fosse só dela. Algo que não fosse biologia nem psicologia, tinha que ser algo genuinamente social. E a solução que Durkheim encontrou foi simplesmente brilhante. Ele percebeu que essa pressão, essas regras invisíveis, não eram coisas aleatórias. Elas faziam parte de uma categoria muito especial de fenômenos, que ele batizou de fatos sociais. E esse conceito se tornou, basicamente, a pedra fundamental de toda a sociologia moderna. Tá, mas o que é exatamente um fato social? A definição de Durkheim é direta. É qualquer maneira de agir, de pensar ou até de sentir, que existe fora da gente como indivíduos e que tem o poder de nos forçar a segui-la. Ou seja, é algo que a sociedade impõe. Mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Para a gente entender de vez, Durkheim nos dá duas características principais, duas pistas que não deixam dúvida. São elas a chave para a gente começar a enxergar esses fatos sociais por toda parte. A primeira é a exterioridade. O que significa isso? É simples. Os fatos sociais existem fora da nossa consciência individual. Eles não nasceram com a gente. Na verdade, já estavam aqui muito antes. A língua que a gente fala, o sistema de leis, os costumes da nossa família, tudo isso já existiu e foi passado para nós. E aqui a diferença fica bem clara. Um sentimento de raiva ou de amor, por exemplo, é um fenômeno psíquico. Acontece dentro de cada um. Agora, a obrigação moral de ir a um velório ou o jeito certo de se vestir para uma entrevista de emprego, isso vem de fora. Isso é social, existe na coletividade, não dentro da nossa cabeça. E aí vem a segunda característica que é poderosíssima, a coerção. Os fatos sociais não estão só do lado de fora, eles exercem uma força sobre a gente. Eles nos empurram para agir de um certo jeito, quer a gente queira, quer não. É como uma correnteza social que nos leva na direção das normas do grupo. E o próprio Durkheim nos dá a prova final. Ele diz que o momento em que a gente mais sente essa força é justamente quando a gente tenta ir contra ela. Tenta, por exemplo, ir de pijama para uma reunião importante no trabalho. A reação das pessoas, o riso, os olhares de estranhamento, a reprovação, isso é a coerção social se mostrando em carne e osso. E essa coerção aparece de várias formas. Pode ser bem direta, como uma lei que te bota na cadeia se você a desrespeitar. Pode ser a fofoca, a desaprovação da moral pública. Pode ser mais sutil, como a galera rindo de uma roupa diferente ou se afastando por um comportamento estranho. E pode ser até indireta, como um empresário que insiste em não usar as tecnologias que todo mundo usa e acaba falindo. Para Durkheim, o laboratório perfeito para ver como os fatos sociais são impostos a nós é a educação. A educação para ele é basicamente o processo contínuo de transformar um ser biológico em um ser social. É só a gente lembrar da infância. As crianças são ensinadas e muitas vezes forçadas a comer em certos horários, a serem limpas, calmas, obedientes. Aos poucos, essa coerção que vem de fora vai se tornando um hábito, vai sendo internalizada, e o que antes era uma obrigação, com o tempo, vira parte de quem a pessoa é. Mas aqui tem um ponto-chave. Os pais e os professores não estão inventando essas regras. Eles são, na verdade, os porta-vozes, os intermediários da sociedade. É a pressão de todo o ambiente social que trabalha para moldar a criança à sua imagem e, assim, garantir que suas normas e valores continuem existindo. Mas Durkheim não parou por aí. Ele foi além. Ele argumentou que fatos sociais não são apenas maneiras de agir, como costumes ou regras. Eles também podem ser maneiras de ser, coisas físicas, estruturais, que também nos moldam. Pensa bem, o jeito como uma cidade é desenhada, com suas ruas e avenidas,
Isso não nos força a seguir certos caminhos? As estradas que ligam os lugares, a arquitetura das casas, a própria estrutura política de um país, tudo isso, para Durkheim, são fatos sociais que se cristalizaram, que se tornaram concretos, e eles limitam e direcionam nossas ações de um jeito tão poderoso quanto qualquer lei. E assim a gente chega na definição final e mais completa de Durkheim. Um fato social é toda maneira de agir, não importa se é fixa como uma estrada ou passageira como uma moda, que tem o poder de exercer uma coerção externa sobre nós. E, o mais importante, ela é geral na sociedade e tem uma existência própria, que não depende de como cada um de nós a vive individualmente. E com essa lente de análise, a sociedade se revela de uma forma completamente nova. Ela não é só o amontoado de pessoas, mas sim uma realidade com força própria que nos influencia o tempo todo. A pergunta que fica agora é: ao longo do dia de hoje, que fatos sociais, que pressões invisíveis vão se tornar visíveis agora que sabemos onde procurar?